Pai, nós te damos graças em nome de Jesus Cristo, porque tu nos dás, Pai, o privilégio, Pai amado, o privilégio tremendo de te adorar, de estarmos em tua presença, e um privilégio maior ainda de ouvirmos a tua voz, lermos tua palavra, nela meditarmos e sermos instruídos. Mas nós queremos algo mais. Nós queremos que teu Espírito aplique essa palavra ao nosso coração, para que saiamos deste lugar desejosos de vivermos aquilo que aprendemos aqui, de tal forma que o Senhor seja honrado através do nosso procedimento, da nossa maneira de ser e de viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Esses dias eu estive ausente, acompanhando mamãe na Fortaleza. Deus me deu uma oportunidade que há 20 e tantos anos eu não tinha. Em 1991 eu fui para o seminário. E nesse ano está fazendo exatamente 20 anos, eu estava indo para 21 anos. Eu tive que me afastar da minha família por causa do ministério. É óbvio que eu ia vê-los todo ano, um período que eu fiquei até 2 anos sem vê-los. E nesse período difícil que ainda está sendo para nós, apesar de Deus estar agindo graciosamente sobre a saúde de mamãe, eu e meus irmãos tivemos 30 dias aproximadamente para nos curtirmos novamente. E brincarmos com a cara do outro, relembrarmos nossas histórias da infância. E em um momento nós relembrávamos aquele fatídico Dia das Mães que uma vez eu contei aos irmãos, em que após a separação dos meus pais, eu então funcionário do Banco do Brasil, meu primeiro ano, estava nos meus primeiros meses de funcionário do banco, assim, que beleza, esse ano eu tenho um dinheiro para comprar um presente bom para minha mãe. E chamei meus irmãos e combinamos, íamos dar uma bolsa cara para ela. E cara mesmo, tive que comprar em 3 vezes aquela bolsa. E meu salário não era ruim do Banco do Brasil. Estou falando de década de 80. Funcionário do Banco do Brasil ganhava bem naquela época. Exatamente, Cláudia sabe disso. Depois que eu saí do banco, depois do Collor, eu sei o que fizeram com os funcionários do Banco do Brasil. Eu saí nessa época para ir para o seminário. E fui. E fomos sondar a mamãe. E a mamãe comentou que ela queria ganhar um tecido. E aquilo me revoltou. Que ela queria mandar fazer uma roupa. Eu disse assim, é mais revoltante ainda. Porque eu posso comprar a roupa. Mas nessa época, década de 80, final da década de 80, já tinha muito essa coisa de fazer a roupa. E mamãe queria um tecido. Eu disse, não, isso é muito pobre. É como se a gente estivesse rico. Nós estávamos vindo de uma situação delicadíssima da separação. Nós tínhamos um padrão de vida muito alto. Quando meu pai saiu de casa, nos deixou sem nada. De repente nós despencamos, e agora eu estou lá no Banco do Brasil tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. Entenda, a mamãe não ganha mal. Só que as dívidas eram tantas que eu vi minha mãe várias vezes chorando, juntando dinheiro para entregar para a agiota. Eu disse, não, esse espírito, tecido, não, vou comprar a bolsa. E mesmo sabendo que ela queria o tecido, eu fui e comprei a bolsa. Aí nós preparamos a surpresa do Dia das Mães. Preparamos o almoço, a gente preparou mesmo. Não eu, obviamente, não sei cozinhar, meus irmãos é que sabem. E aí almoçamos com ela, e aí chegou a hora do presente. Então, quando eu entreguei o presente em nome dos filhos, que ela abriu, veio aquela cara de decepção. Eu fiquei revoltado. Porque eu havia gasto um dinheiro enorme naquilo e ela recebeu com uma indiferença. Eu, pelo menos, não comentei nada. Depois eu fui ao quarto conversar com ela.
mais ou menos como que querendo tomar satisfação. E ela olhou para mim e disse assim, eu não queria uma bolsa. Eu acho que eu disse a vocês o que é que eu queria. Eu queria apenas um tecido. Aquilo na minha cabeça não entrou direito. Eu precisei de um tempo para entender algumas coisas. Eu acho que quem captou bem essa ideia do que estava por trás disso foi um autor, um conselheiro de casais chamado Gary Chapman. Gary Chapman escreveu uma obra chamada As 5 Linguagens do Amor. E ele diz o seguinte, existem 5 linguagens em que as pessoas se sentem amadas. Só que cada uma tem uma linguagem específica. E se você não comunicar de acordo com essa linguagem, essa pessoa não vai se sentir amada. O que você está fazendo por ela pode ser importante para você, mas não é para ela. E talvez você espere que ela receba com muita alegria o que você está fazendo, mas aquilo não comunica amor, como talvez comunique para você. Ou então eu comecei a entender que naquele dia o que tinha acontecido foi exatamente isso. A bolsa não representava para minha mãe amor. Só que isso começou a me levar a pensar um pouco sobre nossa relação com Deus. E nessa época do seminário eu estava fazendo uma série de exegeses, análises literárias dos profetas, e dou de cara com esse texto de Miqueias, que a gente tem meditado hoje, já é a terceira meditação desse texto, capítulo 6. E eu encontro Deus dizendo a mesma coisa para o seu povo. Eu te declarei o que é bom e o que eu desejo de você. É por isso que esse capítulo, como nós temos visto já há 2 domingos, ele foi escrito como uma peça de tribunal do mundo antigo. Onde o acusador se coloca no tribunal para dizer, eis a minha questão contra você. E é por isso que no capítulo 6 se usa a expressão ouvir, versículo 2, montes a controvérsia do Senhor. E vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo. Essa é uma palavra hebraica que se refere exatamente a uma acusação de tribunal. E perceba que essa acusação não é de Deus contra estranhos. É de Deus contra o seu povo. E nós já vimos que essa acusação se fundamenta basicamente em 2 coisas antes de Deus apresentar o problema. Primeiro problema, versículo 3, até o versículo 6, da indiferença do povo para com aquilo que Deus havia feito por ele. Deus relembra de uma forma básica tudo o que ele fez por nós e a indiferença que existe na nossa relação para com ele. Eu te livrei do Egito. Eu te livrei daqueles que quiseram jogar maldição contra ti. Eu coloquei homens e mulheres para te guiar. E o que você tem contra mim? Por que você não ouve o que eu estou te dizendo? Por que você não faz aquilo que eu desejo de você? Eu te fiz algum mal, Israel? Eu te fiz algum mal, igreja? A segunda questão que Deus apresenta a esse povo que o desagrada profundamente, versículos 6 e 7, é quando esse povo acha que pode comprar Deus com os seus bens. Como se Deus fosse um Deus subornado. Quando ele olha no versículo 6 e diz, com que me apresentarei ao Senhor, isso é o povo dizendo. Vocês se perguntam, como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Quando eu me inclinarei diante do Deus excelso? E a resposta? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Qual é a confusão? A confusão é que os sacrifícios aqui são usados como que para subornar o Senhor, para fazer aquilo que nós queremos.
Entende o problema? Para que eram os holocaustos? Era para nos humilhar, para nos fazer ver a nossa pecaminosidade, é para nos envergonhar diante do que somos, diante do Deus excelso. E o que eles fizeram com os sacrifícios? Rituais como se pudessem comprar Deus. Não muito diferente do que a gente está vendo hoje. Um monte de pessoas, um monte de igrejas fazendo um monte de sacrifício, achando que Deus precisa disso para fazer algo por você. Achando que Deus precisa de precisa de algum ritual para que Ele olhe para você. E eu compartilhei isso com vocês domingo, como num contexto de mamãe, pelo menos 3 vezes, quando médicos a desenganaram, como isso foi forte no meu coração pecaminoso. De parar e pensar, não, eu acho que eu vou fazer um voto para ver se Deus faz alguma coisa, e isso é pecaminosidade do coração. Porque os votos são formas de se comprar Deus. Em lugar algum Deus exige votos de nós. O que Ele exige é que confiemos nele. Que tenhamos o nosso coração nele, na certeza de que Ele está conduzindo a nossa história. Mas não é só isso, observe que no 7, a acusação com isso ainda continua. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros. Quantos carneiros era para o holocausto? 1. Aí os aloprados chegavam com milhares, como se isso fosse atrair a benevolência do Senhor. Milhares de carneiros. O outro mais aloprado diz: darei meu primogênito pela minha transgressão. O que é triste, ele diz: o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. O outro oferece 10.000 ribeiros de azeite, tentando comprar Deus. Meu Deus, vocês não entenderam nada. Vocês não me conheceram mesmo. Vocês não me conhecem quando se mostram indiferentes ao que eu faço por vocês ou quando tentam me comprar. E sabe por que vocês agem assim? Então, no versículo 8, Deus começa a mostrar claramente o problema. Ele diz no versículo 8, Ele, o profeta dizendo, Ele, o Senhor teu Deus, te declarou, ó homem, o que é bom. Se eu quero saber o que Deus quer, o que é correto aos olhos do Senhor, eu tenho que olhar e ouvir o Senhor. Adalto Lourenço, aquele físico que estava conosco esse final de semana, por várias vezes ele usou essa expressão. A dificuldade das pessoas hoje de enxergarem o Criador é porque elas não querem ver o óbvio. E aqui está mais um óbvio. Quem sabe o que Deus quer? Quem sabe o que agrada ao Senhor? Eu? Na minha limitação? Na minha pecaminosidade, eu acho que eu posso compreender a mente daquele que é santo, santo, santo. Eu, ínfimo ser em toda a criação, acho que eu posso compreender a mente daquele que fez todo o cosmos, todas as galáxias para a sua glória. Eu acho que eu posso entender. Quanta presunção nossa. Quanta arrogância nossa. Achar que nós sabemos o que Deus quer. Aí, pelo contrário, o profeta diz, Ele te declarou o que é bom. Por que a gente age errado? Por que a gente age de forma indiferente a Deus? Por que nós tentamos comprar Deus? Porque a gente acha que Deus tem que aceitar aquilo que nós nos propomos fazer e não aquilo que Ele deseja de nós. Não
importa se ele nos tenha revelado a sua palavra. Nós achamos que o nosso entendimento de Deus é que vale. E aí a gente começa a colocar um monte de coisa que Deus não pediu. E a gente ainda diz assim, mas é para o Senhor. E a gente começa a fazer uma série de sacrifícios que Ele nunca exigiu. E a gente diz, é para o Senhor. Será que a gente não percebe o óbvio que somos nós que estamos discursando em nome de Deus, quando nós deveríamos ser apenas cumpridores da vontade dele? Por que será que é tão difícil perceber isso? Será que é difícil entender que não sou eu que digo para Deus o que é que ele tem que receber? Não sou eu que digo para Deus, olha, Senhor, é desse jeito aqui. Se quiser, tá bom. Se não quiser também, eu viro a costa para ti. Nós temos criado vários deuses à nossa imagem. E chamamos esses nossos deuses ridículos de Deus. Deuses que falam o que nós queremos falar. Deuses que sentem o que nós queremos sentir. Deuses que fazem o que nós queremos fazer. E nós dizemos, isso é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Ele me declarou o que ele quer de mim. Parece que Israel tinha esquecido disso. E Jesus, quando ele vem, ele repete a mesma coisa. Você quer conhecer de mim? Você quer saber quem eu sou? Você quer saber o que eu faço pela sua vida? Examinai as Escrituras. Ele declarou. Ele me disse nessa palavra quem ele é e o que ele quer de mim. Eu não tenho que adivinhar a mente de Deus, até porque quem sou eu para adivinhar a mente de Deus? Ou nós nos esquecemos quando o apóstolo Paulo diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Mas que a gente esquece isso. E aí a gente fica tentando adivinhar o que Deus quer, e a gente não percebe que nesse nosso joguinho de adivinhação, nós apenas estamos reproduzindo o que o nosso coração pecaminoso deseja. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo para mim, não, Deus vai dar vitória, sua mãe vai ser curada. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. O que eu sei é que Deus faz milagres. Mas não com todos. O que eu sei é que às vezes eu não entendo Deus. Exatamente porque Ele está muito acima do que eu possa compreender. Eu já tive a experiência de entrar em UTI e orar por um homem desenganado, que os médicos disseram, tira o aparelho e ele morre, ele não vive mais. É questão de dias. E terminar a oração pedindo a Deus que o curasse e aquele homem está curado. Mas eu passei 30 dias entrando na UTI, orando com a minha mãe. E ela continuou na UTI. Eu poderia te contar várias experiências de cura que eu já tive. Mas quem sou eu para querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer? Não, eu sei que Ele pode, mas eu sei também que quando Ele não quer, não adianta. E aí eu vou brigar com Deus? Eu vou me revoltar? Isso é tolice. Isso é coisa de gente que não conhece de fato o Criador, que não conhece o Redentor manifesto em Jesus, o Deus encarnado. Ele me declarou o que é bom. Você sabe por quê? Porque eu, por mim mesmo,
pode ter uma sombra do que é bom. Você pode ter uma ideia do que seja bom. E às vezes até parece lógico que aquilo que eu quero seja bom. Mas eu sou tão limitado. Eu sou tão limitado. Que às vezes o que parece bom hoje, amanhã, se mostra totalmente catastrófico na minha vida. Eu às vezes pareço estar tão seguro do que eu estou fazendo, e amanhã se mostra que eu estava totalmente errado. Às vezes parece que o meu ato de justiça é bom. E daqui a pouco ele se revela pecaminoso. Eu não posso compreender Deus, porque Ele está muito acima da minha capacidade de compreensão. E o que é pior, eu não posso compreender Deus, porque eu não sou bom por natureza. Então se tem alguém que pode me dizer o que é bom, o que é correto, como eu devo viver, como eu devo cultuá-lo, como eu devo adorá-lo, é Ele mesmo. Ele, o Senhor, me declarou todas essas coisas. Agora eu preciso ouvi-lo. Eu preciso ouvi-lo. E onde ele me declarou isso? Sua palavra. A palavra de Deus é o único meio objetivo e seguro de eu compreender Deus. Compreender a vontade dele para mim. Nesse período lá em Fortaleza, em meio a tudo isso, Deus me deu a oportunidade de ler alguns livros que estavam empacados, que eu não conseguia terminar a leitura por causa da correria. Para um leitor ávido como eu, que tinha o hábito de ler em média 80 livros por ano, eu estou bem preguiçoso ultimamente. E esse dia estava difícil. Então eu aproveitei os momentos que eu tinha que ficar com minha mãe, antes dela entrar para a UTI, lá na enfermaria, a gente fazia plantão de 24 horas, às vezes até mais, até 30 horas, e eu ficava lendo lá. Era meu dia, atendendo minha mãe e lendo. E eu li um livro espetacular, chamado Conhecendo a Vontade de Deus para as Decisões da Vida Diária. Quem é o autor? Dr. Bruce Waltke. Bruce Waltke é considerado um dos 4 maiores hebraístas bíblicos do mundo. E é fantástico você ler aquela obra dele. Porque você vê que é um homem que aprendeu a sabedoria da palavra para o dia a dia. Ele vai te instruindo a conhecer biblicamente aquilo que Deus quer de você. Aquilo que Deus espera de você. O que é lamentável é que Bruce Waltke, ele comenta isso no segundo capítulo, é que nós parece que reaprendemos a conhecer Deus pela forma do paganismo. No paganismo tem um monte de ritual para saber qual é a vontade de Deus. E os tolos dos homens não percebem que são teus rituais. Deus só nos deu um caminho para conhecer. Ele só nos revelou um único meio objetivo de conhecer sua vontade, sua palavra. Todas as outras formas têm que ser julgadas pela palavra. Então se alguém chega para mim e diz, olha pastor, o Senhor manda te dizer, eu vou ouvir, mas eu vou julgar pela palavra. Essa palavra não é autoritativa para mim. A palavra do profeta, da profetisa não é autoritativa. Ela tem que passar pelo crivo da Escritura. A veracidade da Escritura e a veracidade do tempo. São 2 testes que eu tenho que fazer com quem quer me dar profetada. Primeiro, vamos ao crivo. Porque foi aqui que Deus me revelou o que Ele quer. E o que passar disso é maldito. O que passar da Escritura é maldito. Passou no crivo da Escritura. Aleluia, é de Deus.
existe o tempo para confirmar se é do Senhor ou não. Porque depois de ter passado pelo crivo da Escritura, terá que se cumprir. Mas a Escritura é um objeto concreto que Deus me deu para compreender sua vontade. Por que nós temos feito besteira? Porque nós temos ignorado a Escritura. Nunca se viu tanta pobreza de conhecimento da vontade de Deus no meio evangélico como vemos hoje. É vergonhoso. Eu sou de uma geração evangélica de leitura bíblica. Eu já disse aos irmãos, a primeira vez que eu li a Bíblia eu tinha 9 anos de idade. Quando eu li pela primeira vez toda a Escritura. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li a palavra de Deus. Entenda? Uma coisa é a leitura, outra coisa é a meditação. Meditação, quem é meu aluno sabe quanto eu medito sobre aquilo que eu falo. Mas eu não estou pedindo para você meditar, até porque, vamos ser sinceros, a Bíblia não manda ninguém lê-la. É besteira que os homens inventaram. Leia a Bíblia. Besteira! Toda a instrução da Escritura é medita nas minhas palavras. Meditar é muito diferente de ler. Muito diferente. Procura o único versículo na Bíblia que te manda lê-la. Não existe. Agora você vai achar inúmeros textos dizendo para você meditar nela. Bom, eu já li muito. Isso muda alguma coisa? Não. O que muda é o meditar, é o compreender. Mas hoje está difícil porque nem aquilo que é básico, que é a leitura, não se tem. Que eu vejo de crente citando coisa e dizendo que está na Bíblia. Uma vez eu estava num retiro espiritual. Tinha um rapaz que estava lá desviado. E supostamente Deus baixou numa irmã enquanto oravam, como profetiza, para exortar aquele rapaz a se arrepender. Até parece bíblico, parece bonito. E eu comecei a orar pedindo ao Senhor. Sempre que isso acontece, a primeira coisa que eu oro é dizer: Senhor, me ajuda a discernir se isso está vindo de ti mesmo. E aí aquele rapaz entendeu que era o Senhor falando com isso. Ó, Senhor, é que está difícil, eu tenho lutado, mas está difícil abandonar o mundo, as mulheres me perseguem, a vida das festas, mas Senhor, tu sabes, é como diz a tua palavra, faz a tua parte que eu te ajudarei, eu tenho feito a minha parte. E aí Deus, na profetisa, disse: minha palavra bem diz assim. E quando a profetisa disse isso, eu disse: pá, isso é Deus coisa nenhuma. Eu saí revoltado. Você quer saber o que foi interessante? O pastor que estava no nosso grupo, quando ela falou isso, ele colocou a mão sobre ela, e um demônio se manifestou. Profetiza, falando em nome de Deus. Que diabo de profetisa é essa que não sabe nem o que está na Bíblia? O cara diz uma besteira dessa. Meu filho, é como está na minha palavra. É que quando está na minha palavra, faz uma parte que eu te ajudarei. E tantas outras besteiras que se dizem por aí. Isso é a geração evangélica de hoje. Eu sou de uma época em que nós entrávamos na escola, criança, e aí tem aquela coisa: você é o quê? Qual a sua religião? E quando eu dizia: olha, eu sou protestante, aquele respeito. E eles podiam vir falar sobre Bíblia, que a gente podia não saber interpretar direito porque era criança, mas a gente sabia onde estava. A gente sabia o que era. Deixa eu te falar algo muito triste. Na década de 90 foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos.
Entendam? Os Estados Unidos é uma nação protestante, com hábito de leitura, muito diferente do Brasil. O Brasil é uma nação de cultura católico-romana, sem nenhum pouco de hábito de leitura. Nós somos um dos povos que menos lê, é o povo brasileiro. Então, se isso está acontecendo nos Estados Unidos, você imagina a desgraça que está no Brasil. Foi feita essa pesquisa. É uma pesquisa simples. Quantos cristãos leem a Bíblia? Deu 15%. Ler. A segunda pergunta foi: você estuda a Bíblia? 3%. Já nos Estados Unidos, eu fico imaginando aqui no Brasil. No Brasil, recentemente, saiu uma pesquisa interessante. 87% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia toda. Apenas 47% tinha lido o Novo Testamento todo. Aí eu te pergunto, como é que você vai entender o que Deus quer? Como é que você vai entender o que Deus quer da sua vida se Ele nos declarou em sua palavra e nós ignoramos a sua palavra? Como é que você vai saber o que é bom, o que é reto, o que é justo, se você não lê as Escrituras? Porque entenda, o que é que ele vai dizer a esse povo? Ele diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A igreja é injusta. Não sabe o que é misericórdia. E se tornou soberba na nossa geração. Veja a vergonha do evangelho que nós temos praticado como evangélicos. Veja que coisa ridícula tem sido o nosso testemunho no mundo. Como é que vai dar testemunho que preste se você não sabe o que Deus quer? Se você acha que Deus quer aquilo que você quer? Misericórdia? Misericórdia o quê? A gente está se matando. Eu acho que aquele documentário da Record sobre o movimento do Caicai é prova visível para quem quiser ver. O pessoal está começando a se matar por causa do rebanho do outro. Que misericórdia! Humildade? Pastores cada vez mais soberbos. Terminam seus cultos, eles nem se misturam com o povo. E muitos irmãos entrando na onda. Se achando estrelas, popstars de Jesus. Como é que pode? Viver justiça, misericórdia e humildade, se você não conhece o que Deus quer da sua vida. Agora você não vai ser desculpável. Você não será desculpável. Você é indesculpável, porque Deus disse a Israel: eu te declarei o que é bom. Ou você vai buscar a verdade e vai viver por ela, ou continue na sua ignorância. E quando você estiver diante de Deus, aquilo que você ignorou serão os critérios para te julgar. E será a medida da tua condenação. Ele te declarou o que é bom. Eu não sei o que é bom. Por isso eu não quero andar de acordo com o meu coração. Eu não quero andar de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu sinto. Eu quero andar de acordo com aquilo que eu consigo ver claramente, expresso na palavra de Deus para a minha vida.
Que o Senhor se compadeça de nós. Corrija os nossos caminhos. Para que então saibamos o que é justiça, o que é misericórdia, o que é a humildade que Ele requer de nós. Então, na semana que vem nós vamos começar a olhar o que é que Ele pede de nós? Justiça. Tem um monte de crente que não sabe o que é isso. Até porque tem um detalhe, justiça se olha a partir de Deus, não o que você aprende no mundo. Muita coisa que é justa para o mundo e que você acha normal, os olhos de Deus é totalmente pecaminoso. Misericórdia é a partir da perspectiva de Deus, não da misericórdia do mundo. Humildade é a partir da perspectiva do Deus Santo. E sendo santo, 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 diz, vinde a mim porque sou humilde. Nós temos que reaprender essas coisas. Se nós queremos realmente andar com o Senhor e não contra o Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te pedimos que Tu nos perdoes. Nos perdoe, Senhor, todas as vezes que nós ignoramos a Tua palavra revelada para vivermos de acordo com os nossos corações, com aquilo que a gente acha que é certo. Nos perdoa, Senhor, quantas vezes já envergonhamos o Teu Evangelho, envergonhamos o Teu nome por confundirmos a Tua vontade com a nossa vontade, e às vezes por atribuirmos a nossa vontade a Ti, envergonhando mais ainda o Teu reino. Nos perdoa, Senhor. E se tem algo que eu posso te pedir nessa noite é ajuda-nos a conhecer o Senhor, a Tua palavra, aquilo que queres de nós. Ajuda-nos a renunciar ao nosso próprio coração e às tolices do nosso próprio coração, Senhor. Porque em Ti está toda a vida. No Teu Filho a vida eterna para os que creem. Então nos ajuda a olhar para o Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor.